Áticos Agostiniano, todas as nossas pesquisas e as nossas parcas produções em história medieval. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Hilário, suas revistas de física que desapareceram, o Flávio distribuiu para os alunos da turma dele. Já foi esclarecido. Bom, boa noite. Já é boa noite, não? A todos e todas, obviamente agradeço, antes de mais nada, também o convite e a possibilidade de participar dessa homenagem ao Hilário e digo que o meu texto é também uma homenagem, mas menos de estilo grego e eu diria que mais de estilo bárbaro, porque uma homenagem aos esbarrões, né? Ainda que eu não possa provar, eu tenho certeza absoluta que aqueles que, como eu, nascem no subúrbio de Ramos, no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, são descendentes diretos dos temíveis vândalos, né? Um dia eu daí de provar essa tese. Mas, enfim, é uma homenagem, inclusive, que quando eu recebi o convite, eu tive a brilhante ideia de perguntar ao Hilário, né, se haveria algo particular que ele gostaria. Eu imagino, porque eu fico imaginando, né, que cada orientador deve, depois de anos e anos de contato com orientandos mais diversos, ter perspectivas específicas acerca de cada um desses orientandos. Então, era a ideia, bom, Hilário, sobre o que você teria interesse que eu tentasse abordar para a gente poder dialogar um pouco a respeito. Então, foi em função desse contato que eu fiz com ele, que nasceu o título desse texto que eu vou apresentar para vocês, que é sobre feudalismo, mentalidade e uma perspectiva globalizante da história medieval. E eu sigo por aqui. Bom, começo por declarar, numa descabida manifestação de ego-história, que o Mário que tem aqui hoje o prazer de participar dessa celebração acadêmica se considera, em minhas tantas influências que lhe formaram, um discípulo de Hilário Franco Júnior. Porém, temeroso de que a declaração possa causar algum embaraço ao homenageado, é imperioso que eu a delimite com precisão. Tive o prazer de trabalhar em contato sistemático com o nosso jovial septuagenário por 4 seguidos e intensos anos, na condição de ser orientando de doutorado. Era para mim, inicialmente, Franco Júnior, Hilário, ou seja, uma referência bibliográfica corrente para um professor universitário carioca que, entre outras leituras, adotava o seu livro Idade Média e Nascimento do Ocidente, e adota ainda, em seus cursos básicos semestrais de História Medieval na Universidade Federal Fluminense. Pois bem, a partir de 1999, a referência bibliográfica tornou-se um interlocutor constante no doutorado, que só pude viabilizar após promover uma mudança radical em vários níveis de minha proposta original de trabalho. Não sei se o Hilário lembra disso, mas eu tive naquela altura a clara percepção de que minha proposta original não foi bem recebida, né? Então, eu a reformulei de maneira radical. E aqui, nesse exato momento, a primeira inflexão. Devo ao Hilário, que talvez nem saiba disso, muitas das escolhas e novos encaminhamentos que sejaram uma guinada enorme e, afinal, muito positiva na carreira que trilhara até então. O profissional no qual me tornei é tributário direto daquela experiência, rica em muitos sentidos. E em todos eles se manifesta a lição fundamental que me faz discípulo por pautar a minha própria conduta profissional. O respeito pela diversidade e, por que não dizer, até mesmo pela divergência de opiniões. Ora, em um meio universitário que insiste em se configurar como uma espécie extemporânea de sociedade de corte, na qual predominam os obsequiosos vínculos pessoais de clientelismo, o indefectível, muitas vezes acrítico respeito à autoridade intelectual supostamente inquestionável dos professores, doutores, orientadores, Hilário me favoreceu, a mim que também me tornaria um professor, doutor, orientador, com a demonstração e ensinamento de que o respeito acadêmico reside não na subserviência intelectual cega ao ensinamento dos mestres, mas em fazer frutificar o aprendizado e o conhecimento pela valorização da postura crítica, das discordâncias e da diversidade de opiniões e perspectivas. Claro, sempre que embasadas e cordialmente expressas. A capacidade de conviver respeitosa, crítica e ativamente com a diferença foi, sem dúvida, a maior, mais decisiva e impressionante capacidade, para além de todo o seu conhecimento e erudição,
que identifiquei no orientador que virou um grande amigo e o maior dos muitos ensinamentos com que fui agraciado e que decorreram daquele contato quase antropológico entre o aspirante a medievalista carioca, suburbano, marxista e botafoguense, com medievalista de fama internacional, maior autoridade galáctica na história das mentalidades, comensal de Jacques Legoff e torcedor do então, naquela altura, poderoso São Paulo. Não constitui novidade alguma o alinhamento de Hilário Franco Júnior com seleto grupo dos mais próximos e diletos discípulos de Jacques Legoff, com quem realizou seu pós-doutoramento no ano de 93, na École, ao lado de nomes famosos da medievalística internacional, como Jean-Claude Smith, Johann Bachet e Franco Cardini. Em sua longa e profícua trajetória acadêmica e intelectual, Hilário Franco Júnior abordou temáticas as mais diversas em artigos e livros nos quais buscou também operacionalizar conceitos analíticos variados. A despeito dessa diversidade, parece bastante razoável identificar em sua obra temas, recortes, espaços temporais, conceitos e mesmo dimensões do real que mereceram um tratamento mais aprofundado, perene ao longo do tempo. Se a cada um dos discípulos cabe que maior ou menor da herança viva da vasta obra do historiador, Hilário situa-se de pleno no campo que mereceu, da parte daquele, semeadura mais constante, intensa e dedicada, da chamada História das Mentalidades, carro-chefe da Nouvelle Histoire, Jacques Legoff e Pierre Nora, pretenderam celebrar no seu livro Manifesto, de 1974, Faire l'Histoire. É notória a dedicação de Hilário à sua promoção e uma reflexão sistemática voltada a fundamentar aquele conceito e campo de abordagem em bases teóricas mais sólidas, o que o levou, inclusive, a áreas pouco frequentadas pelo historiador, como a neurobiologia e a própria psicanálise. Nesta minha intervenção, minha intenção inicial era desenvolver uma espécie de genealogia do conceito de mentalidade na volumosa obra de nosso homenageado, considerando o percurso com base no qual ele o precisou, alterou, burilou, pesou, definiu e redefiniu o seu enquadramento. Contudo, como fui previamente agraciado com a leitura do trabalho que fundamentaria as intervenções neste evento de um outro discípulo seu, o Eduardo Albert, que seguiu com maior competência do que eu o faria uma via semelhante, optei por deslocar minhas considerações para o enfoque daquele conceito no âmbito mais específico, o da sua manifestação e inscrição nas abordagens hilarianas do feudalismo, ou do feudoclericalismo medieval, como ele prefere. E aqui se manifesta mais uma vez a minha dívida para com a sua obra, sem que provavelmente, mais uma vez, o Hilário tenha se dado conta disso. A tese que acabei por desenvolver no doutorado dependeu muito na partida de considerações suas, especialmente desenvolvidas em Peregrinos, Monges e Guerreiros, Feudoclericalismo e Religiosidade em Castela Medieval, de 1990, que tem por base a sua própria tese de doutorado, e num paradidático de nível universitário, cuja edição mais recente veio à luz justamente quando eu iniciava o meu próprio trabalho, o livro Feudalismo, uma sociedade religiosa, guerreira e camponesa, de 1999. Ainda que eu próprio tenha trilhado uma via teórico-metodológica distinta no estudo que desenvolvi, as obras referidas, em especial, me forneceram importantes achegas decisivas para a colocação do problema, o que, desde que se impôs a máxima analítica com Bloch e Febre, tornou-se condição indispensável à realização de nosso ofício. Reúno a seguir algumas referências ilustrativas. Na primeira das obras referidas, Peregrinos, Hilário insiste, desde a sua introdução, na diversidade de níveis e manifestações em que se expressa a íntima interseção ocorrida na Idade Média Central entre igreja, religião e feudoclericalização da sociedade. Não consiste em novidade destacar a enorme identificação da igreja com a sociedade medieval, podendo-se mesmo considerar que a instituição, ainda hoje muito vigorosa, tenha vivenciado então a sua idade de ouro. Alain Guerreau, por exemplo, em trabalho clássico, se dedicou a promover uma espécie de inventário da supremacia da igreja medieval em instâncias diversas da existência humana. Mas, como disse, as achegas da obra de Hilário foram objeto de muita mobilização. Assim, já na introdução da obra, de Peregrinos, afirma que, e eu cito, de fato, naquela sociedade, a medieval, a relação entre os dois segmentos da camada dominante, o clero e a aristocracia local, se dava através da concessão e recepção de feudos, realizadas e garantidas por sanções religiosas. Ademais, a exploração da força de trabalho camponesa nos senhorios era legitimado pelo ordo eclesiástico, elaborador do modelo ideológico do sistema. Em seguida, destaca uma outra citação. Com efeito, a articulação entre igreja e feudalismo dava-se desde a gênese do sistema.
O confisco de terras eclesiásticas por parte de Carlos Martel ligou a igreja à mecânica feudal, ao mesmo tempo que ligava seu destino ao do Estado, de maneira que a feudalização deste representava também a feudalização dela. Assim, com a lenta substituição do princípio monárquico pelo vassálico, ia se acentuando a feudalização do clero e a clericalização das relações vassálicas. Fim de citação. A terceira citação que faço da obra mobiliza pela primeira vez na mesma e neste quadro de relações fundantes igreja-feudalismo a referência à mentalidade, eu cito. Em suma, é fundamental colocar lado a lado e com inúmeros vasos comunicantes, igreja e feudalismo. Na verdade, a igreja, apesar de expressar e enfatizar a tripla oposição profano-sagrado, fiéis cleros, servidores senhores, que estava na raiz do feudalismo, harmonizava, tornando operacionalizáveis as estruturas mentais e materiais da época. Fim de citação. Como nesta passagem se refere a Guerreau, é possível que conceba sua capacidade de operacionalização com base na diversidade de campos da existência humana medieval que seriam dinamizados, segundo o historiador francês, diretamente pela intervenção exercida e pela ascendência da Igreja em cada um deles. Assim, para Hilário, o feudo-clericalismo era um todo sistêmico cuja articulação global era claramente perceptível na mentalidade. Ele implicava não apenas um conjunto de práticas e instituições sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas, mas, sobretudo, uma mentalidade que amarrava e articulava todos aqueles componentes. Mas, enfim, já tantas vezes referidas, o que seria a mentalidade? Nessa obra, ele a define assim. De fato, a mentalidade é o nível mais estável das sociedades, o de transformações mais lentas, daí sua história situar-se no ponto de junção do individual e do coletivo, do longo tempo e do cotidiano, do inconsciente e do intencional, do estrutural e do conjuntural, do marginal e do geral. Ou seja, o estudo das atitudes mentais é aquele dos elementos comuns a todo um grupo. Enfim, mentalidade é o conjunto de fundamentos psíquicos, inconscientes e coletivos, presentes em todos os indivíduos de uma dada sociedade. Fim de citação. Este enquadramento sorve muito diretamente as perspectivas de George Bee e de Jacques Legoff. Mais à frente na obra, contudo, Hilário vai além daqueles expoentes, opondo-se mesmo a ambos, na tentativa de viabilizar um, entre aspas, conceito tabu, rejeitado por ambos para a exploração do campo em questão, o de inconsciente coletivo. A seu juízo, destilado de sua carga biológica excessiva, ele não diferiria muito da noção de mentalidade estudada, por exemplo, por Jacques Legoff. Destaca, por fim, junto com o medievalista francês, que não se pode separar a análise das mentalidades, das estruturas e da dinâmica social. Relembrando o sentido de todas essas citações, destaquei anteriormente que foram questões que me mobilizaram diretamente na promoção do estudo que realizei no doutorado. Particularmente decisivas são as ricas referências, no primeiro capítulo de Peregrinos, as diversas expressões dos 3 pontos intimamente articulados entre si e nos quais, segundo Hilário, assentava-se a religiosidade medieval: simbolismo, belicismo e contratualismo. Os mesmos 3 são de novo referenciados na segunda obra da autora que eu me referi inicialmente, Feudalismo, ainda que agora apresentados como tripé de sustentação da própria mentalidade medieval e não da religiosidade como seu elemento integrante, e alterada a sua primeira designação. Passou a ser supranaturalidade, belicismo e contratualismo. Nesta obra, dedicada à formação, estruturação, dinâmica e crise do feudalismo, os 2 primeiros momentos do movimento do sistema, formação e estruturação, merecem a caracterização de suas manifestações no campo das mentalidades. Não fica claro ao leitor, contudo, as razões pelas quais o campo não é referido quando Hilário aborda a dinâmica e a crise do sistema. É estranho que, tendo atribuído à mentalidade a função de articulação do conjunto, ela não mereça um lugar e de destaque na caracterização de sua dinâmica de funcionamento. E quanto à sua ausência na abordagem da crise do sistema? Será a mentalidade alheia às crises, imune à sua incisiva importância no curso do processo histórico? Ou será que suas crises também se inscrevem em processo de longuíssimo curso, dada a sua natureza de estrutura marcada pela longa duração? Curioso, no entanto, é que o autor admite que esteja sujeito a transformações, pois é este o título que dá ao item sobre o tema no primeiro capítulo da obra, que é intitulado Formação. E eu cito essa passagem. Este é o último aspecto, as transformações na mentalidade, a ser considerada no processo de formação do feudalismo. E ele nos coloca uma dificuldade. As transformações na mentalidade são difíceis de serem acompanhadas e impossíveis de serem datadas. A mentalidade tem um ritmo histórico muito mais lento
que os fatos sociais, econômicos ou políticos, fim de citação. Considerada algumas das perspectivas avançadas pelo autor em várias obras suas, me pergunto se o nó górdio da questão decorreria, ao menos em parte, da resiliência manifesta pelos elementos, entre aspas, tradicionais constitutivos da mentalidade, mesmo nos processos em que se verifica o curso de uma mudança. Na sequência da citação anterior, Hilário considera que aquelas transformações estiveram ligadas ao cristianismo, que foi sua expressão mais do que sua causa. Articulemos essa última referência com outra saída das páginas de Peregrinos, e eu cito: existe, no que diz respeito às estruturas mentais e, portanto, às formas religiosas que delas fazem parte, uma continuidade aparentemente desconcertante, uma longuíssima duração histórica. Já se disse com razão que, de certo ponto de vista, não existe solução de continuidade entre os primitivos e o cristianismo. A dialética da hierofania mostra-se idêntica, quer se trate de um xuringa australiano, quer se trate da encarnação do Logos, fim de citação. Parece ser aquele, portanto, o argumento. Mas, se o for, me pergunto, não será essa uma condição de todos, inclusive especialmente dos mais extremos, processos de transformação na história? A mudança não se faz a saltos e não produz tábua rasa do processo histórico a cada manifestação. Toda transformação carrega sua dose de resiliência, mesmo as mais profundas, e a ressignificação na matéria histórica costuma ser uma expressão sua fundamental. Para usar o exemplo referido do cristianismo, a ressignificação que promoveu de muitas das chamadas práticas ancestrais carregou alterações significativas das mesmas ao lhe submeterem a uma concepção cristã extremamente hierárquica, profissionalizada, especializada nas relações humanas com o sagrado. Práticas que se perdiam na noite dos tempos passaram a se escrever em lógicas de relações sociais pautadas pela deferência, pela súplica e pela submissão a um ordem terreno de especialistas do sagrado, reprimindo-se as iniciativas de seu acesso direto pelo comum dos crentes. Por outro lado, ainda que pareça bem razoável a perspectiva da velocidade diferenciada do movimento de cada uma das instâncias constitutivas do social e a da superior lentidão das mentalidades, não me parece difícil considerar que, dependendo do foco, se possa atribuir, nas sociedades pré-capitalistas como a medieval, longas continuidades ou resiliências expressivas também em níveis diversos. Seguindo a posição que enunciei há pouco, a sacralidade dos poderes terrenos não expressa, no campo político, uma identidade de fundo entre muitas sociedades primitivas e as sociedades medievais. A extrema proximidade e mesmo dependência visceral das, entre aspas, sociedades primitivas em relação à natureza não encontra, em que pese o desenvolvimento das forças produtivas, continuidade expressiva nas sociedades medievais. O vigor das estruturas sociais pautadas no predomínio das relações familiares, das relações pessoais e dos vínculos locais como elementos essenciais de articulação, no caso daquelas sociedades, não vai no mesmo sentido, e esses são apenas alguns exemplos. Próximo de estourar meu tempo, na verdade eu nem sei, perto do Flávio não, de abusar da hospitalidade de vocês e de transformar a celebração no martírio para o nosso homenageado, queria considerar apenas a questão relativa ao papel articulador da globalidade atribuída às mentalidades e o seu caráter unitário ou unificado e unificador. Quanto ao primeiro aspecto, a questão da articulação da globalidade, por um lado, louvo a perspectiva de se colocar a questão da articulação da globalidade, porque sigo acreditando que resida aí a verdadeira vocação do conhecimento histórico, a da promoção da síntese, e aí a deformação a que o Marcos se referiu. Por outro, contudo, me questiono se não se corre o risco de incorrer por uma tal via na promoção de um determinismo invertido em relação àquele tradicionalmente imputado ao marxismo vulgar, neste caso determinado pelo mundo das ideias e consubstanciado em uma natureza humana, unitária e unificadora. Não há aí uma determinação de uma base mental forjada na noite dos tempos que parece quase, se não efetivamente alheia à história, e isso em relação ao ser, que é eminentemente histórico em sua constituição? Nesse ponto eu recorro ao fundador do materialismo histórico, e cito: pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais, tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem indiretamente sua própria vida material. Fim de citação. Quanto à articulação do conjunto, sigo apostando na centralidade para a mesma das relações de produção,
mas sob uma perspectiva que nada tem a ver com bizarras caricaturas correntes. Como destacou Lukács, cito, é o ponto de vista da totalidade e não a predominância das causas econômicas na explicação da história que distingue o marxismo. Mais do que a relevância superior concedida ao econômico, no quadro das totalidades históricas, o que se advoga é a centralidade lógica da produção e reprodução da vida material como um fator de estruturação das sociedades. Ora, as relações de produção não são um conjunto de ações meramente econômicas e realizam-se organicamente sob a forma de relações jurídicas, políticas, culturais, religiosas particulares, que não são meros reflexos ou apoios secundários, mas elementos constitutivos das relações de produção desde os primórdios de sua efetivação. A esfera da produção é dominante, não no sentido de se manter distinta das formas jurídico-políticas, culturais ou religiosas, ou de precedê-las lógica e historicamente, mas exatamente no sentido de que são essas formas de produção, são os atributos de um sistema produtivo particular. Como escreveu Marx nos Grundrisse, bem destacou Edward Thompson, cito, em todas as formas de sociedade, há uma determinada produção em suas relações que atribui posição e influência a qualquer outra produção em suas relações. Há uma iluminação geral, em que são imersas todas as cores e que se modifica suas tonalidades particulares. É um éter especial a definir a gravidade específica de tudo o que dele se destaca. No lugar da noção de primazia do econômico como um suposto mais real, com que as normas e a cultura são vistas como reflexos secundários, o que essa passagem enfatiza é a simultaneidade na manifestação de relações produtivas particulares em todos os sistemas e áreas da vida social. Fim da citação. Toda prática produtiva, inclusive, é, portanto, uma totalidade orgânica na qual os aspectos materiais e ideais estão intimamente articulados e não há sentido em pretender atribuir maior importância ou primazia a qualquer um deles. O conjunto de atividades que materializa a produção humana das condições sociais de existência, assim como a apropriação desigual dos seus frutos nas sociedades fundadas na desigualdade, constitui um ato complexo que, em contextos como o medieval, fazia convergir em si diversas manifestações que hoje diferenciamos sob o rótulo de econômicas, religiosas, políticas, ideológicas, etc. Esse todo complexo e tão intrinsecamente articulado torna extremamente difícil e artificial qualquer pretensão de seccioná-lo em níveis distintos e isolados com base em rígidas fronteiras de separação. Quanto ao caráter unificador que se atribui às mentalidades, sua condição de fundo psíquico comum a todos os membros de uma dada sociedade, creio que ele coloca consideráveis empecilhos às análises das contradições, dos conflitos sociais que são, a meu juízo, matéria-prima do movimento da história. Será a mentalidade uma instância alheia a tais manifestações? Se não houver tempo para tratar dessa questão dos debates, eu lhe proponho a retomá-la nas homenagens pelo centenário do meu mestre Hilário Franco Júnior. Obrigado. Obrigada, Mário Jorge. Realmente você foi 20 minutos certinho. Então o prêmio é meu, o leitão é meu, né? Pois é. Não, perfeito. Bom, antes de passar a palavra diretamente para o Hilário, porque eu já, eu sei, é só um aviso que teríamos mais uma fala nessa mesa, que é a da Vanessa, mas ela gentilmente se dispôs a falar amanhã de manhã, às 13 horas, para mim já é de manhã, na primeira mesa, às 13 horas, ela falará. Então, passo a palavra para o Hilário e depois começamos, então, a última mesa logo na sequência. Só explicar que eu não pretendo monopolizar a palavra, mas eu sempre espero que venha alguma coisa do restante do público. Como não está vindo, eu não posso deixar os nossos convidados a seco. E, sobretudo, uma mesa dessa, 3 queridos amigos. Então, palavrinhas rápidas, porque realmente o nosso tempo hoje... Claro que todo mundo sabe quem é o culpado, entendeu? Mas vamos tentar recuperar um pouquinho esse tempo. Bom, em relação ao que o Flávio falou, não tenho, como já fiz ontem e anteontem, eu não tenho questões, evidentemente, são pequenos comentários de agradecimento
pelo interesse, né, que vocês demonstraram por coisas que eu fiz aí no passado. A síntese que o Flávio fez desse meu primeiro livro, perfeito, você conseguiu. O que você não conseguiu na segunda parte, que foi sintetizar o teu trabalho, você conseguiu muito bem sintetizar o meu trabalho. Tá? Então, é aquilo mesmo. E, claro, lembrando que aquela genealogia do livro que você estabeleceu é exatamente aquilo. Tá? E essa genealogia ajuda muito a explicar aquelas coisas que o Mário colocou, né? E eu concordo com boa parte delas, porque são coisas de 1988, né? E como já foi dito aqui em outras mesas hoje, eu tenho uma certa inquietação conceitual. Em nenhum momento eu acho que você pode ter um determinado conceito ou adotar um determinado conceito, né? Ou uma certa interpretação de um conceito já existente e se manter convictamente nele. Né? Eu, aliás, duvido muito e tenho, para dizer a verdade, receio mesmo de qualquer tipo de convicção. Eu temo as pessoas muito convictas, seja do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista do que vocês quiserem. Né? Então, naquele momento, em função da genealogia que o Flávio traçou e identificou muito bem, apareceram essas posições que o Mário detectou, né? E que hoje eu já não assino embaixo de todas elas. Claro que aí o debate é bem mais complexo e longo, não é para esse momento, né? Mas é um ponto de partida legal para, em algum momento, né, nós voltarmos a ele. Tá? Quanto ao que o Marcos falou, eu, de novo, fico constrangido, nem sei como tratar, como trabalhar essa coisa, além de, obviamente, agradecer, né, enfaticamente, como foram enfáticos os seus comentários a meu respeito. A questão do apetite intelectivo é interessante, porque eu tinha falado aí no comentário de uma mesa anterior, não sei se você já tinha chegado ou não, mas eu tinha falado que, e fiz um pouco o elogio de uma prática de curiosidade intelectual. Né? E o que você está falando aqui com o apetite intelectivo é exatamente isso. Claro que com suas palavras sempre muito mais altissonantes, né, e elaboradas, mas e concordamos também nesse ponto plenamente. A curiosidade intelectual é o ponto de partida de qualquer produção que tenha alguma consistência, que tenha alguma durabilidade. Né? Isso me levou a uma curiosidade para encerrar por causa do tal tempo. Quando você levou esse texto lá para o seminário em Jundiaí, eles fizeram algum rito de exorcismo em cima do livro? Qual foi a reação ali? É uma curiosidade, mas curiosidade a sério, quer dizer, como isso foi visto do outro lado da fronteira, né? Só para completar que estava esquecendo, mas isso é uma coisa que eu acho que importante, ficou claro aí na fala de todos vocês, né? O respeito intelectual pelo outro pensamento, pelo diferente, né, é fundamental. Né? Então, quando eu falo que eu temo sempre os de muita convicção, é porque acaba caindo no desrespeito. Né? E aqui temos um bom exemplo. Né? Quer dizer, o Marcos aceita aquelas coisas que eu coloco, dialogamos intelectualmente, apesar de posições religiosas que não tem nada a ver. Eu não tenho nenhuma posição religiosa, uma fé, como você tem. Mas nos respeitamos
dialogamos em cima de textos, de ideias. Né? A mesma coisa com o Mário em relação ao materialismo histórico. Né? Tanto que quando você chega para a orientação, né, Mário, você tinha um certo receio, quer dizer, o que esse cara vai fazer aqui? Vai me querer, né, forçar a abdicar das minhas ideias? E não. Né? E é disso que nasce, inclusive, a própria amizade, né, e o próprio diálogo, que é bom para os dois. Né? É mais complicado com o Flávio, porque é palmeirense.